E ele será um homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ismael foi o primogênito de Abraão com Agar. Sua mãe era a serva egípcia de Sara, a esposa de seu pai Abraão. Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência numerosa, mesmo ele tendo idade avançada. Sara era estéril e, conforme o costume da época, ofereceu Agar a Abraão para que um herdeiro da família fosse gerado. Foi assim que Ismael nasceu. Nessa época, Abraão já tinha 86 anos de idade. A impaciência na espera da promessa divina de que Abraão, já idoso, e Sara também de idade avançada teriam um filho, levou os patriarcas a utilizarem de um expediente legal e cultura daquela época, em que Agar, a escrava de Sara, se tornaria uma espécie de mãe de aluguel. Contudo, o filho dessa união, Ismael, seria considerado legalmente como filho de Abraão e Sara, o que de fato se consumou. Porém, não sem criar uma grande rivalidade entre Sara e sua serva Agar. Abraão amava Ismael e até chegou a pedir a Deus que o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas quando o menino tinha 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão. Deus envia o anjo para salvar Agar e seu filho Ismael, e disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem feroz, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Desta promessa temos os 12 príncipes de Israel, os descendentes de Ismael, que são os árabes. Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado. O nascimento do filho legítimo de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, antes mesmo de Ismael nascer, Sara e Agar já tinham se desentendido. Agar acabou até fugindo para o deserto, com medo de Sara. No deserto, o anjo do Senhor apareceu e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi no deserto também que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre deveria ser chamado de Ismael. Por isso o nome Ismael significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu a aflição de Agar. Mas o desentendimento entre Sara e Agar alcançou seu auge quando Isaque foi desmamado. Na festa de desmame de Isaque, Ismael acabou zombando de Isaque. Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora. Esse pedido de Sara contrariava os costumes da época e causou grande desgosto a Abraão. Mas Deus mais uma vez falou com o patriarca e garantiu que ele não deveria ficar preocupado com Isaque. O Senhor cuidaria do filho da escrava e também lhe daria uma grande descendência. Após ser confortado pelo Senhor, Abraão se despediu de Agar e seu filho. Eles levaram consigo pão e água. Mas num determinado momento a água acabou, e eles pensaram que morreria. Porém Deus socorreu os dois, e mais uma vez renovou sua promessa, de que faria dele um homem próspero e uma grande nação sairia dele. Ismael foi viver juntamente com a sua mãe no deserto de Berseba, e depois no deserto de Parã. Embora Isaque tenha ficado como único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão com suas concubinas foram beneficiados por ele. Após tudo isso, Abraão enviou Agar e Ismael para o vale árido de Becá, ao sul. Ismael deu origem à nação árabe, e Isaque a origem à nação judaica. Em Gênesis, no capítulo 25, fala sobre a descendência de Ismael. Estas são as gerações dos filhos de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a ele. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar,
Adbel e Mibsão, Misma, Tumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafs e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas famílias. Depois de adultos, a Bíblia não registra nenhum desentendimento entre Ismael e Isaque. Os dois aparecem como os responsáveis por cuidar do sepultamento de Abraão em Macpela. Isto parece nos mostrar que tanto o filho de Agar quanto os filhos de Quetura receberam bens materiais da parte do patriarca. Esta é a história de Ismael.